Yaradi Hare Krishna. Fiquei até sem internet aqui. Caiu a internet, então eu peço desculpa mais uma vez. Hoje foi o dia que esse mundo material está conspirando contra o nosso trabalho no dia de hoje. Eu peço para Ananda, para o Madhava, né? O Madhava e a Ananda Gopala me avisarem aí se está saindo. Está saindo bem, né? Então vamos tentar. Vamos ver se conseguimos chegar até o fim, né? Porque houve algum problema com a minha internet. Aquela tranqueira que deu no vídeo foi a minha internet. Então vamos tentar novamente. Tá bom? Om Gyanati Mirandasya Gyanajana Shalakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Temos que ser bem tolerantes com essas coisas. O plano material é assim mesmo, é inseguro, cheio de dificuldades, e a gente pensa que domina a situação, mas não dominamos a situação, né? Esse vídeo já estava na programação, da programação eu não consegui fazer ele funcionar, tive que fazer um vídeo fora da programação. Peço de novo aí para compartilhar lá no Estudos Védicos Online, no Mahaprabhu Ashram, Estudos Vaishnava Online, pelo menos. Vamos ver se a gente consegue levar adiante esse vídeo. Como eu estava dizendo anteriormente, quando eu comecei a falar, eu recebo muitas indagações, e algumas pessoas me perguntaram, fazendo referência a uns mestres aí do passado, né? Tem páginas e páginas falando sobre eles, mostrando o trabalho deles e tal, né? E essa pessoa estranhou porque eu falo dos assuntos védicos, dos assuntos da Índia védica, mas completamente diferente daquilo que essas pessoas estão falando. É claro que ela não está se referindo a nenhum outro devoto Vaishnava, se está referindo a outros devotos de outras linhas que não são linhas de devoção, de Bhakti Yoga, né? O que eu posso dizer a respeito disso, eu respondi isso para as pessoas, está nas próprias escrituras. A pessoa que está falando palavras bonitas para emocionar a plateia, para seduzir a plateia, ele está fazendo um trabalho no plano da exploração também. Mesmo aparentemente com o título de mestre, guru, enfim, professor, seja lá o título que ele está tendo, ele está nesse modo do desfrute mundano, modo da exploração que nós comentamos esses dias. Ou seja, o modo da exploração não é só a plateia que escuta, mas aquele que fala também pode estar nesse modo da exploração. Os shastras são muito claros. Todo mestre, todo grande mestre, você pode procurar na internet, vai encontrar isso. Todos eles, sem exceção, sempre falaram baseado e alicerçado nas escrituras védicas. Jamais falam uma coisa que não está ali. E jamais especulam o significado do que está escrito nas escrituras, que é claro e cristalino, né? À medida que você vai tendo realizações, você vai percebendo que a informação védica é pura, clara, limpa, né? Agora, usar frases de efeito, usar textos bonitos, só para criar emoção nas pessoas, não tem significado algum espiritual. Uma coisa é emoção, outra coisa é devoção. Apenas rimam, mas são coisas completamente díspares, diferentes, distintas uma da outra. Se você quer devoção genuína, você tem que seguir aquelas pessoas que estão transmitindo o conhecimento védico, estão transmitindo os ensinamentos da Suprema Personalidade de Deus, Sri Krishna, de acordo com o que ele ensinou nos Shastras. Não se solta uma vírgula para fora, né? Nada. É exatamente aquilo que está nos Shastras que tem que ser transmitido. E o conhecimento, apesar dos Shastras estarem aí, traduzidos em várias línguas, incluindo no português,
ele tem que ser estudado sob a guia de uma pessoa que esteja numa plataforma de transmissão, já realizou esse conhecimento, já tem esse conhecimento introjetado dentro de si. Todos esses que estão chegando à live, muito obrigado, agradeço muito. Começamos um pouquinho atrasado hoje. Bom, as nossas aulas têm sido, está sem título agora, não consegui colocar, depois eu vou colocar. É a aula número 10 do Bhagavad Gita para principiantes. Essas aulas, as primeiras, estão lá no YouTube, que está me penalizando com uma informação genérica, que eu violei as regras do YouTube. Mas não diz qual é a regra que eu violei. Inclusive, os vídeos que segundo eles, foram causa de violação, eram 3. 2 estão lá, liberados por eles, quer dizer, foi uma coisa contraditória, e um terceiro não era vídeo, era uma chamada para a aula número 9 do Bhagavad Gita. Era apenas a minha foto, não era vídeo. Mas esse é o plano mudando, né? Vamos para o plano da dedicação. No plano da dedicação, deixa eu ver aqui no celular para o lado. No plano da dedicação, hoje eu vou trazer o verso 51 do capítulo 2 do Gita. Mais um verso muito importante para a compreensão do texto verso. Vamos ver se eu consigo colocar diante da câmera e que possa ser lido. Ó, aqui acho que já dá. Aqui, ó. Karma jambudiyatahi tahi palantyatva manishinaha jamma bandha vinirmuktaha padangash gachanti anamayam. Novamente aqui, deixa eu botar mais para cá. Karma jambudiyuktahi palantyatva manishinaha jamma bandha vinirmuktaha padangachanti anamayam. Esse é mais um verso importante do Gita, que vamos fazer uma informação bem simples, ele é muito fácil de ser entendido. Ocupando-se em serviço devocional, ele está falando para Arjuna, né? Ocupando-se, deixa eu colocar esse papelzinho aqui, ocupando-se em serviço devocional ao Senhor Supremo, sábios ou devotos, livram-se dos resultados do trabalho realizado no mundo material. Tudo que é feito no mundo material, seja no modo da bondade, seja no modo da paixão, seja no modo da ignorância, está na plataforma material, portanto, vão ter resultados materiais. Vai haver um karma material, né? na plataforma material. Nós já tivemos a ocasião de estudar o verso anterior, e nós temos que transcender, temos que ultrapassar essa barreira do plano material e transcender aos 3 modos da natureza material. Por isso que as pessoas sábias são chamadas também de transcendentalistas. Elas transcenderam aos modos da natureza material. Quero dizer que, sobre aquele tema que eu comentei um pouco antes de começar a aula, essas pessoas eu fui ver, elas caminhando nos Estados Unidos, elas vieram muito aos Estados Unidos, né? Com as suas botinhas lustradas de couro, né? O mestre não anda com botas de couro. Vocês vão olhar todas as fotos de Srila Prabhupada nos Estados Unidos nos anos 60, ele não usava nada de couro. E esse daí usava, porque o frio lá é muito intenso no inverno, né? Então usava coisa de couro. Isso aí já descredencia essa pessoa como mestre. Mas enfim, seguindo aqui. Então, ocupando-se no serviço devocional ao Senhor, grandes sábios ou devotos livram-se do resultado do trabalho no mundo material. Eles falam aqui, Srila Prabhupada fala, grandes sábios ou devotos. Os devotos do Senhor são os sábios, são os grandes sábios. Agindo assim, eles, os devotos, os sábios, né?
eles ficam livres do ciclo de nascimento e morte. Porque esse ciclo, nasce, morre, algumas pessoas tolas pensam que é uma dádiva. Ah, que bom, eu nasci de novo, eu estou aqui nessa família maravilhosa, eu estou aqui nesse belo desse emprego. Ela não esquece que os momentos da vida são cheios de vicissitudes. Ora está de uma maneira, daqui a pouco tem outra, daqui a pouco tem uma doença, vem a velhice vem muitas doenças juntas, né? Ela se toma conta do corpo da pessoa e ela passa a sofrer até a morte deste corpo, né? Então, seguindo assim, agindo assim, elas ficam livres do ciclo de nascimento e morte e passam a viver além de todas as misérias, ou indo de volta às supremas. Esse é um mundo de misérias. O nascimento já é muito difícil. É claro que nós não lembramos do nosso nascimento, né? Foi muito tempo atrás. E cai logo no esquecimento. O nascimento é como se fosse um sonho. Você acaba caindo no esquecimento muito, muito rapidamente. E quando você se dá conta, parece que você sempre esteve no mundo, né? E sempre ficará no mundo com esse corpo material. Obrigado aí pelos likes que estão dando aí na live. Muito obrigado mesmo. E, então, é muito importante a gente ter essa clareza que estarmos no corpo humano é, sim, um privilégio, porque só no corpo humano nós temos condições de pensar, de agir com inteligência, usar inteligência, mas quase sempre as pessoas em geral, elas usam contra si mesmas. Elas ficam seduzidas pelo plano material, seduzidas pelos prazeres que o mundo material está sempre proporcionando. Esses prazeres são falsos, né? Qualquer pessoa que você encontrar aí, que você achar que ela é muito feliz, se você conversar com ela e ela for sincera, ela vai começar a dizer que aquilo é só aparência. As pessoas vivem de aparência e ficam aparentando felicidade o tempo todo, quando muitas vezes estão em grandes sofrimentos. Há pessoas que estão todo o tempo consultando médico por uma doença, ou estão com problemas mentais de todo tipo, né? Acho que quem ganha mais dinheiro hoje em dia são quem trabalha com psicologia, né? Porque o que tem de pessoas com problemas mentais é muito grande, psicológicos, né? Porque esse é um mundo realmente muito, muito ruim. A única coisa boa que ele traz é a possibilidade de compreendermos a nossa verdadeira situação, de ver a Shwaruparaya, Krishnera Nityadasa. A condição eterna da diva é Krishnera Nityadasa, é servo eterno de Krishna, servo eterno de Deus. Essa é a verdadeira concepção. Não adianta sair por aí em chamadas de métodos extraordinários, de uma pessoa que fica à sua frente retorcendo os olhos o tempo todo e dizendo palavras floridas que vão levar ao mundo espiritual. Não vão levar. Quem leva ao mundo espiritual não é o guru, através da nossa obediência ao guru. Nossa certeza que aqueles procedimentos que estão sendo passados, embora às vezes possam ser um pouquinho difíceis de serem cumpridos, são os que vão nos purificar, nos tirar dessa concepção materialista de que aqui é muito bom, aqui tudo é maravilhoso. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Minha garganta está começando a secar. Eu vou ler aqui, se eu conseguir, né, com meus olhos fracos, um comentário de Srila Prabhupada para esse verso. Ele diz assim, ó: as entidades vivas, liberadas, pertencem àquele lugar onde não existem misérias materiais. Essa é uma citação de Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo
14, Sloka, verso 58, repetindo. As entidades vivas liberadas, pertencem àquele lugar onde não existem misérias materiais. Liberadas de quê? Liberadas desse sofrimento, dessa ilusão que o mundo material vai nos trazer felicidade plena, que nós se casarmos com aquele ou aquela pessoa, vamos ser felizes. Se pudermos comprar aquela ou aquela outra casa, seremos muito felizes. Se pudermos ter o carro do ano, todos os anos, seremos muito felizes. Se pudermos ter todas as facilidades para desfrutar de tudo que o plano material oferece, seremos felizes. Então, as entidades vivas, liberadas, elas não estão nessa concepção que eu falei agora. Elas pertencem àquele lugar onde não existe misérias materiais. A Srila Prabhupada fala nesse verso, dizendo assim: para alguém que aceitou o barco dos pés de lótus do Senhor, que é o abrigo da manifestação cósmica e é famoso como o Kunda, ou o outorgador de Mukti, Mukti é liberação, né? O oceano do mundo material é como a água contida na pegada de um bezerro. Parampalam, ou o lugar onde não há misérias materiais, ou Vaikunta. É sua meta, e não o lugar onde ocorre perigo a cada passo da vida. Então, dei uma rápida explicada nesse verso chamado Bhagavatam, né, explicando que nosso verdadeiro lugar não é aqui. Aqui nós caímos porque em algum momento tivemos desejo de desfrutar. E ao ter desejo de desfrutar, caímos no mundo da Terra e passamos por milhares de espécies diferentes. Às vezes as pessoas pensam, usando uma analogia científica completamente errática, de que temos que evoluir. Isso é outra tolice, né? Nós não saímos do macaco, portanto, não precisamos ficar presos a essa teoria absurda, que é completamente negada nos Shastra e completamente rebatida por todos os acharyas antecessores, né? O homem não... diz aí o criador dessa teoria, que não é um fato científico, é uma teoria, né? Que o homem e o macaco descendiram de uma mesma origem, né? Tá bom? Então, se o pai dele é macaco, é problema dele. Nós temos que cuidar da nossa vida. Nossos pais não são macacos, né? Então, nossos pais que eu falo é nossos ancestrais, eles não são macacos. Então, nós podemos, sim, na condição de uma pessoa, cair na condição de um animal na vida seguinte, né? Sr. Prabhupada falava muito das pessoas estarem envolvidas demasiadamente com animais, né? Ele chegou a falar numa aula que estava se tornando um mundo de cães e gatos. Ele estava surpreso com isso nos Estados Unidos. Isso nos anos 60. Agora imagine hoje, que as pessoas estão fazendo até sexo com os animais, né? Estão treinando eles para fazer sexo, homens e mulheres, que estão dormindo com eles como se fosse um outro ser humano ao lado. Quando ele abandonar o corpo, o último pensamento será a sua próxima vida. E se ele lembrar do seu cãozinho, na 1/10 hora, naquela hora final, que ele vai sair, se ele lembrar do cãozinho, sinto muito, ele vai cair numa barriga de uma cadela prenha. Não tem outra maneira, é assim mesmo. O Sr. Prabhupada segue dizendo aqui, devido à ignorância, não se sabe que esse mundo material é um lugar miserável, onde há perigos a cada passo. Só por ignorância, pessoas menos inteligentes recorrem a atividades fruitivas, tentando ajustar-se à situação, pois acham que as ações resultantes vão fazê-las felizes. É aquilo que eu falei, né? Comprar uma casa, aquela casa lá, aquela casa acho que vai me deixar feliz. Eu vou ficar 30 anos pagando a casa, mas
Talvez eu morra antes, mas o meu filho já vai ficar abrigado, né? Eu já deixo uma casa aí mal paga para um monte de herdeiros brigarem. Nós temos que ser inteligentes, inteligentes, sábios, sábios. Sábios é aprender o que deve ser aprendido. Tudo isso que está aí no mundo material, tudo isso que é ensinado, é Mano Dharma, invenção mental. São Prabhupada segue dizendo, né? Essas pessoas, né, não sabem que dentro do universo, nenhum tipo de corpo material pode propiciar uma vida sem misérias. Nenhum, nenhum, nenhum. Todo corpo material está sujeito às misérias e vicissitudes, doença, velhice, nascimento, morte, luta para manutenção do corpo, os animais selvagens lutam entre si. Pensa que o leão é aquele bonitinho que você vê aí nas jaulas, coitado daquele leão, tá completamente entorpecido. Não, ele está sempre lutando pela sobrevivência, ele está sempre matando outro para comer, né? E nós temos que sair dessa semelhança com os animais. Temos que usar a nossa inteligência, claramente. Usar a nossa inteligência não é seguir os doutores criados pelas universidades, mas sim os sábios, que nem precisam dessa universidade. As misérias da vida, conclui Srila Prabhupada, não conclui não, segue, né? As misérias da vida, a saber, nascimento, morte, velhice e doenças, é o que eu falei agora há pouco, né? Estão presentes em toda parte, deixa eu ver a folhinha aqui, em toda parte do mundo material. Não tem lugar do mundo material em que não haja algum tipo de miséria. As misérias estão todo momento. Mas aquele que compreende sua verdadeira posição constitucional como servo eterno do Senhor, né? E assim conhece a posição da pessoa divina, Deus, da pessoa suprema, ocupa-se em serviço devocional amoroso ao Senhor. E chama-se Bhakti Yoga. Fazer uma conexão com Deus através do amor. Se você ama uma pessoa, você quer servir essa pessoa, você quer fazer coisas para essa pessoa. Veja o exemplo em si mesmo. Uma mãe tem um filho, ela faz tudo pelo filho. Ela dá comida, ela limpa, ela faz tudo até ele crescer e começar a andar por seus próprios braços. Mesmo assim, ela está sempre fazendo alguma coisa, o pai e a mãe, em prol do filho, né? Porque ela ama esse filho. Ou um homem ama uma mulher, ele fica um João Bobo fazendo tudo para ela e vice-versa, né? Uma mulher ama um homem, faz a mesma coisa, né? Então, amar uma pessoa e servi-la é natural. Por que não servir a pessoa suprema? Por que não servir a Deus? Por que não servir a Krishna? Porque o nome é Krishna? Bom, é o nome que está no Shastra. Ele tem milhares, bilhões, trilhões, quinquilhões, infinitos nomes. Inclusive Allah. E outros que são conhecidos ocidentalmente. Mas ele é um único só. Ele se multiplica em vários para poder mostrar a sua benevolência, né, com as entidades vivas para que elas possam sair desse mundo de misérias. Consequentemente, diz aqui Srila Prabhupada, ele se qualifica, essa pessoa que passa a servir a Deus, né, ele se qualifica a entrar nos planetas Vaikunta. Vaikunta. Kunta significa ansiedade. Vaikunta é onde não há ansiedade, sem ansiedade. Aqui é o mundo da ansiedade. Nós estamos sempre ansiosos. Você quer fazer todas as suas coisas cotidianamente, se não consegue chegar na hora para fazer, se há algum impedimento, você fica ansiosa, e a pessoa ansiosa começa a fumar, beber, comer demais. Isso tudo é ansiedade. Não consegue dormir, tem que tomar medicação. Isso tudo está sujeito, isso é tudo filho da ansiedade.
E os planetas espirituais chamados de Vaikunta não têm ansiedade. Vaikunta, sem ansiedade. Onde não há vida material miserável, diz Srila Prabhupada, nem influência do tempo e da morte. Ali o tempo e a morte não existem mais. A morte é uma concepção mental que temos quando saímos desse corpo. Ah, eu morri, eu vou morrer. Eu perdi minha avó, eu perdi minha mãe, perdi minha tia. Isso eu acho muito engraçado esse verbo perder, né? Mas, enfim, é o que as pessoas falam. Isso chama-se ignorância de Srila Prabhupada. Ignorância. Eu parabenizo todos que estão aqui. Nós temos que sair dessa ignorância. Esse é o motivo pelo qual estamos na vida. Nós podemos fazer todas as nossas atividades, mas de uma maneira que encaixamos dentro de uma consciência espiritual elevada. E Srila Prabhupada diz, conhecer a própria posição constitucional significa também conhecer o propósito sublime do Senhor. Krishnera Swarupa Raya. Não, Divera Swarupa Raya. Krishnera Nityadasa. Essa é a verdadeira posição. Está nos Shastras. Eu não estou inventando, nem Srila Prabhupada está inventando nada. Nós não estamos criando frases emotivas, emocionais, para deixar as pessoas, que bonito. Não. Estamos falando a verdade através de uma filosofia que chegou junto com o planeta Terra. Eu sempre digo que os Vedas são um manual de instrução. A Terra é um local e para usá-los temos que aprender. Os Vedas é um manual de instrução. Temos que seguir esses Vedas. Temos que entender a nossa posição aqui no mundo material, envolvido com esse mundo material, e aceitar o mestre espiritual. Que essa é a única maneira, está nos Shastra também. Nós vamos passar no capítulo 4, nós vamos passar por esse verso do Bhagavad Gita e vamos falar muito sobre isso, mais claramente, né, mais tranquilamente. Então, disse Srila Prabhupada, deve-se entender que aquele que pensa que a posição da entidade viva e a posição do Senhor estão no mesmo nível, encontra-se na escuridão. Nós somos Beda Prakasha. Beda Prakasha significa que constitucionalmente nós somos iguais e simultaneamente diferentes de Deus. Igual porque nós somos partes e parcelas do Supremo Absoluto. Eu sempre brinco dizendo que nós temos um DNA maravilhoso, né? Fazendo uma analogia com a ciência mundana, né? Mas nós somos iguais porque nós somos filhos de Deus. Nós somos uma parcela do Supremo Absoluto. Nós somos diferentes porque nós não temos a mesma quantidade, nós não somos na mesma quantidade iguais, só em qualidade. Olha que as nossas qualidades são muito boas. Temos que trazê-las à tona. Trazê-las à tona significa fazer uma prática espiritual genuína sob orientação segura. E aí sim, se você praticar, não é teoria, não adianta ler livros e livros disso. Nós somos parcelas e parcelas do Senhor Supremo. Ele é o conhecimento de tudo, entendeu? Esse conhecimento nós também temos. Só que eles estão perdidos devido à nossa concepção e a nossa sedução por esse plano material cósmico. Srila Prabhupada continua dizendo assim, ele mesmo, o Senhor, né? Não, acho que eu pulei aqui. Deve-se entender que aquele que pensa que a posição da entidade viva e a posição do Senhor estão no mesmo nível encontra-se em escuridão e, portanto, incapaz de ocupar-se em serviço devocional ao Senhor. Então, essa maioria a massa de seres humanos não se interessa por serviço devocional. E até faz chacota e piada dos devotos quando os encontra, né? Acho que é uma espécie de pessoas meio histéricas, meio malucas, que ficam cantando por aí. Mal sabem eles que quando cantamos na rua,
Nós estamos levando o canto para todas as entidades vivas. Uma vez batendo no coração, algum dia isso vai florescer. É só pegar um terreno fértil. Ele, essa pessoa, né? Ele mesmo torna-se um senhor e assim ingressa na estrada de repetidos nascimentos e mortes. Ele pensa que é Deus. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu consegui isso, eu obtive aquilo, eu tive sucesso em tal e qual atividade. Ele pensa que ele é o autor de tudo e o resultado pertence ao esforço dele, à capacidade intelectual dele, à sua capacidade de ter passado por uma ou diversas universidades, doutorados, se mestrado e assim por diante, e pensa que isso lhe outorga, né, uma espécie de endeusamento. Temos que ter cuidado com essas coisas. Né? Trinada Pisunichana. Temos que ser tão humildes quanto um seixo, uma graminha, que as pessoas pisoteiam e ela se dobra. Né? Temos que ser muito humildes e tolerante com todas aquelas pessoas que estão à nossa volta, com todos, de acordo com a posição dela. Né? Respeitá-las de acordo com a posição delas. Essa é a maneira que nos qualificamos para servir a pessoa suprema, a suprema personalidade de Deus. Srila Prabhupada conclui dizendo assim: mas aquele que, compreendendo que está na posição de servo é aquele que serve, passa a executar o serviço ao Senhor, imediatamente torna-se candidato, imediatamente, eu repeti 3 vezes, porque a pessoa, mas se eu vou começar, as pessoas estão lá. Não, imediatamente ele está candidato. Ele se candidata a ir a Vaikuntha Loka, que é um planeta sem ansiedade. O serviço em prol do Senhor chama-se Karma Yoga ou Bodhi Yoga, ou, em palavras simples, serviço devocional ao Senhor, Bhakti Yoga. Né? Você usa Karma Yoga, você usa as coisas do plano material para servir a Deus. Bodhi Yoga, você usa a sua inteligência para servir a Deus. Isso tudo, o conjunto dessas coisas chama-se Bhakti Yoga. Bhakti significa desenvolver o nosso amor por Deus. Temos que desenvolver amor. Você não pode desenvolver amor lendo livros. Você tem que ser prático. A vida espiritual é 100% prática. Não é ficar sentado pensando no vazio, esvaziando, querendo unir-se com o Supremo. Se você quiser unir-se, você vai obter essa união. Porém, você vai se anular. Nós somos partes e parcelas do Ser Supremo, mas nós somos entidades individuais, com a nossa própria capacidade de compreensão, inteligência e de ver as coisas e de servir a Deus. Não devemos nos anular para fundir-se com, porque nós vamos cair no Brahma Jyotira, ou seja, na luz de Deus, e vamos ficar ali, simplesmente sendo, existindo, mas sati, existindo, mas sem chit, conhecimento pleno, e sem ananda, bem-aventurança, felicidade, alegria de estar servindo a Suprema Personalidade de Deus. Gostaria mais uma vez de pedir as minhas escusas pelos problemas técnicos havidos no início. Infelizmente isso aconteceu e é o mundo material, né? O mundo material é cheio de imperfeições. Agradeço a todos que estão aqui ao vivo e aqueles que vão assistir depois. E semana que vem tem mais. Eu sempre coloco esse vídeo também lá no YouTube. Eles permitem que eu coloque. Estão permitido, né? Então eu baixo ele para o computador e subo lá para o YouTube. Tá bom? Mas eu gosto de fazer o vídeo aqui. Parece que dá um resultado bem melhor. Tá bom? Vanchakalpa tarubhyascha kripa sindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Radha, Hare Krishna. Um bom fim de semana a todos em consciência
consciência de Krishna, consciência espiritual elevada como convém. Haribol, Jai Radha.